A paz do Senhor Jesus a todos. Nessa oportunidade nós vamos ver um pouco aqui um paralelo entre as vestes sacerdotais e a armadura de Deus, lá de Efésios 6. Lá em Êxodo 28, 2 e 3 e no versículo 43, diz assim: faça vestes sagradas para o seu irmão Arão, para que lhe deem glória e esplendor. As vestes para glória e esplendor. Diga também a todos os homens hábeis, a quem enchido o espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me sirva no ofício sacerdotal. E lá no versículo 43, diz: esses calções estarão sobre Arão e seus filhos quando entrarem na tenda do encontro ou quando se aproximarem do altar para ministrar no santuário, para que não incorram em iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua posteridade depois dele. Então, as roupas são importantes na Bíblia. Elas demonstram a natureza e os feitos de quem as usa. As atitudes, elas vestem a alma. A roupa da fé são as obras. Tem um versículo falando aqui de vestes, lá no Salmo 93:1, que diz assim: reina o Senhor, vestiu-se de majestade, de poder se vestiu o Senhor e se cingiu. Ele se vestiu daquilo que ele é, né? E lá em Apocalipse 19, 7 e 8, fala assim, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, o linho são os atos de justiça dos santos. Então, a glória e o resplendor das vestes de Arão também remetem à primeira vestimenta do homem no jardim. Lá em Gênesis 1:26, diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis 2:25, diz que eles estavam nus e não se envergonhavam, né? Eles tinham a glória de Deus, eles eram... Eles, assim como as vestes de Arão, eles externavam essa glória e esse esplendor, né? Mas só que quando pecou, o homem pecou, aí tudo mudou, né? Aí aqui os rabinos afirmam que as roupas de Arão simbolizavam o início do processo de restauração do status original do homem. A restauração do relacionamento entre o homem e o Deus eterno, pois o plano do eterno era restaurar o homem e a terra novamente como no Éden. Então, no ofício sacerdotal, lá na lei, a consagração do sacerdote se iniciava com a lavagem com água. Lá em Êxodo 29:4 fala isso. O início da consagração era que o sacerdote tinha que passar pela lavagem com água, né? E em João 3:5, Jesus diz assim para Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. No versículo 5, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, tem esse paralelo aí, né? Do início do ofício sacerdotal, esse sacerdote vestido com essas vestes que tinham essa glória e esse esplendor, e a entrada no reino de Deus através da água e do Espírito, né? Então, continuando lá na lei,
diz que Arão foi vestido com as suas vestes peculiares, né? As vestes sacerdotais. Mas aqui quero comentar um pouco sobre a nudez espiritual. A nudez espiritual é o domínio do pecado. É quando o pecado está dominando. Lá em Gênesis 3:10, diz que o homem diz que ele estava nu, com medo, e por isso que ele se escondeu. Ele estava nu, com medo e se escondeu. Então ele estava dominado ali pelo pecado, né? Lá em 2 Coríntios 5, 2 e 3, diz assim: e por isso, neste tabernáculo, gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial, se de fato formos encontrados vestidos e não nus. Em Apocalipse 16:15 diz: bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha, né? Então, lá na lei, voltando lá, então após a consagração, lá da lavagem com a água, que o sacerdote se vestia, ele e os seus filhos, né? Após isso, vinha a consagração com o óleo da unção sobre a cabeça dele, de Arão. Depois era oferecido o carneiro da consagração. Era pegue o sangue desse carneiro, era colocado na ponta da orelha direita de Arão e na ponta da orelha direita de seus filhos, bem como sobre o polegar da mão direita deles e sobre o polegar do pé direito deles. Então, orelha, polegar da mão direita e polegar do pé direito. Isso tem todo um sentido. Na orelha vai falar da audição, vai falar da entrada do que alimenta a mente. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, né? Então, o sangue na ponta da orelha tem esse sentido de purificação, de consagração da sua audição, de você consagrar a sua mente, o que entra na sua mente, o controle da sua mente ao Senhor, né? As mãos, a mão direita vai falar das obras, das ações. É você consagrar o que você faz ao Senhor. E o pé, o sangue no polegar do pé direito vai falar do andar, né? Por onde você também tem essa noção de obras, né? Mas vai falar disso, do andar. Como é o seu andar diante de Deus, né? Então, a audição, né? Que é a mente, né? A mente, as ações e o andar tem que ser purificados pelo sangue, sob a santidade, em perfeita comunhão com o Senhor, para exercer o ofício sacerdotal. Depois de purificados e comprometidos com o Senhor, é que podemos adorar, fazer ofertas, apresentar o culto racional, né? Lá em Romanos 12:1, Paulo fala que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, continuando, em seguida, era aspergido o azeite sobre eles, o óleo sobre eles, e as suas vestes, sobre o Arão e seus filhos, e as suas vestes, com suas vestes, para que sejam santificados. Ou seja, o óleo simboliza a presença do Espírito Santo, né? Então, é um revestimento, uma capacitação aí, a presença do Espírito Santo, né? Então, que paralelos tem essas coisas aqui das vestes de Arão, dos sacerdotes, com a armadura de Deus, lá de Efésios 6, né?
Então, começando aqui, a verdade. O cinto da verdade. Como é que você se veste da verdade? João 17:17 vai falar: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em João 8:31 e 32, Jesus vai falar: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? A verdade vos libertará. Então, a importância de guardar as palavras de Deus e fazer a vontade de Deus, né? Lá em Levítico 18:4, fala dessa importância de andar na lei de Deus, de guardar a lei. Diz assim: cumpram os meus juízos e guardem os meus estatutos, para andarem neles, para cumprir, para andar neles, para continuar andando neles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, guardem os meus estatutos e os meus juízos. Aquele que os cumprir, por eles viverá. Eu sou o Senhor, né? Agora, com relação aqui à justiça. Justiça quer dizer retidão, né? É retidão, linha reta. Que linha reta é essa? É o caminho de Deus, né? Lá em Salmos 84:5, diz: bem-aventurado é o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, né? Os caminhos retos. A verdadeira batalha espiritual é lutada com atos de justiça, atitudes, conduta, boas obras e oração são as maiores armas espirituais que possuímos. Tiago 2, do 14 ao 26, vai falar da relação de fé e obras. Ninguém é salvo por obras, mas ninguém pode se manter salvo sem obras, né? E aí, lá na parábola de Mateus 22, do 2 ao 14, falando dessa questão das vestes como atos de justiça, tá lá nessa parábola. Vamos abrir aqui Mateus 22, do 2 ao 14, que aí é um rei que prepara a festa de casamento para o filho e ele manda chamar os convidados, né? Eu não vou ler a parábola toda, mas aí lá no versículo 11, ele diz assim: mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então ele foi chamado, teve a oportunidade, né? E quando o rei chegou para ele não estava pronto, não estava com a veste nupcial. Não estava. Então, essa parábola, ela vai falar, essa vestimenta da veste nupcial, de atos de justiça, né? Não basta ter sido chamado, tem-se que fazer escolhido. Tem-se que fazer escolhido. Com as suas atitudes, com as suas obras, as suas escolhas, você confirma a escolha de Deus. Deus te chama por misericórdia e graça. E quem confirma a escolha é você, né? Quem confirma a escolha é você, com as suas atitudes, com as suas obras, né? Então, assim, o Espírito Santo que habita em nós,
se ele realmente habita em nós, é natural que a gente permita que o Espírito Santo tenha o domínio e comece a frutificar, e frutifique em nós, né? Então, no reino de Deus, também há uma vestimenta obrigatória. Há uma vestimenta obrigatória, né? Assim como nessa parábola o rei perguntava, cadê a sua veste nupcial? Ele ficou mudo lá, emudeceu. Tanto tempo ele teve, foi chamado, né? O rei mandou chamar e aí ele vacilou esse tempo todinho, não se cuidou, não cuidou das suas vestes, estava sem a veste nupcial. Então, no reino de Deus também há uma vestimenta obrigatória. Quem não se vestir dela não participará das bodas, não participará das bodas do casamento, né? E aí, lá em Mateus 5, ainda continuando falando dos atos de justiça, Mateus 5, 16 e 17. Diz assim, Jesus vai dizer, brilhe a vossa luz diante dos homens, brilhe a vossa luz, para que vejam o que? As boas obras, para quê? E glorifiquem a vosso Pai, né? E aí Jesus vai e continua, ele diz, não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas, eu não vim revogar, eu vim para cumprir. E aqui o termo, o sentido original é torná-la plena. Eu vim para torná-la plena, tornar a lei plena. Então, guardar a lei de Deus é a mesma coisa que andar em boas obras, né? Você foi salvo pela fé em Jesus, pois então guarde a lei de Deus, guarde a palavra de Deus, você precisa dela para que você possa andar em boas obras. Andar da forma que agrada a Deus. Como é que você vai saber como é que você agrada a Deus sem a lei de Deus? Tem que ter a lei de Deus para poder andar conforme se agrada a Deus, né? Então, aqui, a preparação do Evangelho da Paz. Nessa preparação do Evangelho da Paz, por que esse termo preparação, né? Essa palavra preparação? O Evangelho da Paz é o Evangelho pleno. Conforme está lá em Romanos 1,16, diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, né? E também do grego. Então, assim, o Evangelho da Paz é esse anúncio das boas novas a salvação para todo aquele que crê, né? E por que esse termo preparação? Porque Israel não está completamente salvo. Israel não está andando no caminho de Deus, né? Ainda vai chegar o tempo da plenitude dos gentios. Ainda não chegou. Por isso que a preparação do Evangelho da Paz. Mas esse Evangelho um dia vai se tornar pleno a ponto de alcançar todo o mundo, né? Então, no período da tribulação, esse Evangelho pleno vai ser pregado por todo o mundo até o fim, né? Então virá o fim, então virá a consumação das coisas. Aprimorar os santos para levar o Evangelho. Nesse período da tribulação vai ser para isso também, né? Para aprimorar os santos para poder levar esse Evangelho a todo mundo. Então, o que é levar esse Evangelho? É viver aqui na terra sendo representantes da glória e do esplendor de Deus. Lembra das vestes de Arão, que era para a glória e esplendor? Então, viver aqui na terra, levar o Evangelho, é viver aqui na terra sendo representantes da glória e do esplendor de Deus, implantando aqui na terra o reino celeste. Ou seja, é trazer os céus à terra.
De que forma se traz os céus à terra? Conforme lá na oração do Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, como? Sendo feita a tua vontade, aqui na terra como no céu, né? Então é fazendo a vontade de Deus que a gente traz para cá, para a terra, é o reino de Deus, né? Então Deus vai derramar o espírito de graça e súplica, conforme está lá em Zacarias 12:10, Deus vai derramar esse espírito de graça e súplica sobre o povo de Israel, né? Então, vai ser preciso essa aliança plena, né? Conforme Jesus revelou para Paulo, né? O mistério que estava oculto e foi revelado da família única de Deus, gentios e judeus, juntos em um só corpo, uma só família, né? Com esse cabeça que é Jesus. Então, quando chegar essa plenitude aqui dos judeus e se ajuntar com os gentios, né? Na sua plenitude também, o Senhor vai derramar o espírito de graça e súplica sobre eles, conforme está lá em Zacarias, né? Porque se a rejeição dos judeus, se a rejeição do povo de Israel redundou em salvação universal, Paulo vai dizer lá em Romanos 11:15, quanto mais no dia que eles aceitarem a Cristo. O que vai ser, se não vida dentre os mortos, né? E lá em Romanos 11:12, diz: a transgressão deles trouxe riqueza para o mundo. Porque quando eles rejeitaram a Cristo, Cristo morreu, foi levantado e foi conhecido por todo o mundo, né? Se a transgressão deles gerou riqueza para o mundo, se a diminuição deles gerou riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Quando esse povo todo se levantar num exército, num grande exército do Senhor, né? Quanto mais a plenitude deles, né? Então aqui, continuando aqui, o capacete da salvação. O capacete da salvação é você saber quem você é no plano de Deus, né? E onde que você está, né, dentro desse plano. Você tem que ter isso bem claro na sua mente. O capacete da salvação, né? O escudo da fé. A fé fala de se andar em obediência. Não existe quem tem fé e não obedece. Não existe. A fé, ela anda junto com a obediência. Assim como Abraão fez, né? Abraão, ele foi o pai da fé, mas ele concretizou essa fé oferecendo o filho dele, o único filho dele, o filho da promessa, Isaac. Né? Então, por causa disso, o Senhor prometeu a ele, né? Fez promessas ricas para ele por causa da fé e da obediência de Abraão. E um homem chamado Simeão, lá em Lucas 2, do 25 ao 32, fala-se desse homem que ele era justo e piedoso, que ele esperava a consolação de Israel, o Espírito Santo estava sobre ele. Quando ele vê Jesus, ele diz: despede, Senhor, teu servo agora, porque os meus olhos já viram a tua salvação, que tu preparaste diante de todos os povos. 2 pontos. Aí ele diz: luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Amém?